Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um podcast, mais um Pod Silva, episódio 6. 6. Boa. Olha só, 6. Chegamos aqui a mais um e do meu lado está novamente ele que Opa! participou do episódio 3, Paulinho. Um grande privilégio novamente estar aqui. Obrigado, mestre. Tamo É junto. isso aí, tamo junto demais. Bora. Agradecer novamente o nosso conselho da nossa querida igreja por estar proporcionando isso aqui pra gente, deixando a gente usar o estabelecimento da igreja, ao pastor Levi que apoia muito isso aqui também. E hoje o episódio é sobre educação. E a gente está com um cara aqui muito massa, que vai nos dar uma ampla visão sobre educação em vários pontos aqui, não só na igreja, mas também na escola, dentro de casa, Boa. que é o nosso querido pastorzaço. É isso aí, jovens. Paulinho tem cara de apresentador, não tem? Não Veio tem? que veio. E aí, Muito pastor? obrigado pelo convite. De fato, hoje estou aqui para conversar um pouco. Espero que eu possa contribuir aí para Com certeza. para esse tema que é tão importante. Muito obrigado. Tamo junto, Rev. Muito Bora. obrigado novamente por estar aqui. A gente planejou desde o começo, né? Vamos planejar a primeira temporada, tem que ser grandes pessoas. Grandes pessoas, vocês erraram então no nome aí, que vocês podiam ter chamado alguém melhor, né? Desde o começo a gente falou, não, o pastor Kassab tem que estar. Legal, eu fico feliz. A gente gosta muito do Agradeço o senhor. convite. Muito obrigado. Tem feito muitas coisas na sua vida, tem espalhado pra gente. Amém, amém. Essa é a intenção, né? Se a gente recebe de Deus, a gente tem que oferecer para quem está ao nosso lado. Essa é a intenção. Fazer o nome de Jesus conhecido. Beleza, antes o pastor falar um pouquinho da vida dele, só passando uns anúncios aqui, tá? Se você tá vendo esse episódio pela primeira vez, a gente tem um canal no YouTube com um vasto conteúdo, tá? A gente também tem um canal no Instagram, no TikTok, a gente tem canal no Spotify, Deezer, em todas as plataformas. Siga a gente lá. E se você é jaguarinha, tá aqui assistindo o vídeo, não se inscreveu no canal, se inscreve, gente, porque a gente precisa de inscrição, a gente precisa. Quanto mais inscritos, mais o YouTube começa a divulgar os vídeos, então a gente consegue alcançar mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então ajude a gente com isso. Tá aí uma coisa que eu não sei o que significa jaguara. Jaguar, A gente chama os outros de jaguara, a gente falou jaguarinha. O que é um jaguara, né? vamos dizer Vamos- assim. Você sabe o que é ou não? Eu sei porque tem uma menina, uma moça lá no meu trabalho, que ela veio de Amazonas, se eu não me Ah, engano. Ela veio com essas dúvidas. e aí você foi pesquisar o que era Aham. jaguara. O E- jaguara, ele é basicamente O cara tombo o. assim, né? Não, tem o tombo, que ele é aquele cara doidão, assim, Tá. meio tanso da cabeça, Ah. né? Meio burro, no caso, Apagadão, assim. apagadão, Tá. exato. Agora, o jaguar é aquele cara que tenta surrupiar os outros. Ah, entendi. Ah, Ele Os quer o aços. malandrão. Malandrão, isso, um Boa, malandro. boa. Exatamente, um malandro. Então, Você não é devendo de aprender. Paraná? Eu sou do Paraná, Pô, sou, mas eu não sei o que é jaguara, que tem muita coisa. falando, né? É, exatamente. Jaguar, Exatamente. Já Sim. sabe, já. Não, tem muita coisa aí que a gente fala sem saber, mas Exatamente. boa, aprendi. Aí, mais um aprendizado. Mas é isso, gente. E a gente também tem todo quarto sábado o culto dos jovens aqui na Silva Jardim. Apareça aí, quem sabe futuramente no pastor. Não é? Possa pregar, né? Não é? Exatamente, fazer uma coisa demais. Quem sabe? Vamos lá, hoje de. Ô, Rafa, vamos trabalhar aí. Isso aí. Vai chamar o cara caçador. brabo lá trabalhando lá. Vai ser benção, vai ser benção. Boa, Mas, pastor, conta um pouco pra galera que tá ouvindo. conto. O senhor hoje é diretor. Hoje eu sou diretor do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo. O Colégio Presbiteriano tem algumas unidades espalhadas pelo Brasil, Palmas, Brasília, ainda outra em São Paulo, que é em Tamboré, tem o EJA, que é em São Paulo também, e tem Castro aqui no Paraná, e Instituto Cristão, agora a Mackenzie, com ensino técnico, bem bacana, em agropecuária. Que mais? E agora o Mackenzie adquiriu um colégio também, ele incorporou o Colégio Agnes em Recife, então mais uma sede lá, deve ter esquecido de alguma aí, mas são alguns colégios espalhados pelo Brasil e que, enfim, eu tenho a oportunidade de ser diretor de um deles, que é o primeiro colégio da Mackenzie no Brasil. Quando me tornei diretor, eu pensava muito sobre isso, me tornei diretor lá, né? Que privilégio Deus me deu de ser diretor dessa escola, porque é uma das escolas mais importantes do Brasil. Mackenzie é uma das empresas
Se não me engano, é a quinta ou sexta empresa mais antiga do Brasil, né? Eu vi o stories que o senhor postou lá. Isso. Basicamente, São estatais, né? São estatais. Banco do Brasil, Casa da Moeda, né? É da época dos O Mackenzie existe antes da Proclamação da República, né? Ele é 1870. Legal. É bem legal. Não, massa. E você estudou na UFPR, né? Estudei na UFPR. A minha formação base é geografia, teologia. Fui ser professor de geografia, aí exercia no ministério também como pastor. Depois fiz pós-graduação, fiz um mestrado na área da educação também. Então, hoje, inclusive, saiu um vídeo na UFPR para promover o vestibular da UFPR de geografia, porque, infelizmente, os cursos de licenciatura, eles estão cada vez mais com menos candidatos, né? Infelizmente. Professor, né? Ninguém quer ser professor. Existe uma série de razões aí interessantes, se puder abordar também, mas alguns mitos também que envolvem a profissão de professor que tem tirado esses alunos dos cursinhos, dos vestibulares para a docência. Eles estão perdendo muito porque é uma profissão maravilhosa. Sim, com certeza. E aí a gente entra, Heavy, nessa vibe de o que o âmbito educacional apresenta para mim, para o Paulo, Legal. para todo mundo, né? Uhum. Que a educação, muita gente acha que é só na escola, faculdade e tudo mais, mas a gente sabe que abrange muito mais coisas, né? Lógico. E o senhor como professor, pastor, né? São duas Aham. coisas. Você vive um pé na igreja, um pé lá É. fora, né? Você vive muito isso, né? Todo ser humano está aprendendo em algum momento, né? Todos nós aprendemos. A educação, eu digo que ela é no gerúndio, né? Ela é no caminho. Você o tempo todo, em uma conversa, em um livro que você lê, em uma reportagem, algum conhecimento você está ou adquirindo ou pelo menos questionando aquilo que você leu. Acho que o raciocínio ele é exercitado quando você interage com alguma informação, seja ela oral ou escrita. Então, esse processo de aprendizagem, de confronto com o que você já sabe, ele está o tempo todo existindo, né? Então, a educação, essa educação formal, essa educação de escola, essa é um pouco mais ela é mais discutida, vamos pensar assim, até por meio de veículos como esse, né? Qual é o futuro da educação do Brasil? Qual é o futuro da educação na América Latina, mundo, etc. Isso a gente discute um pouco mais. A educação familiar, essa a gente pisa em ovos porque parece que cada núcleo familiar tem a sua autonomia e a gente acaba apesar de discutir, eu acho que a gente acaba colocando menos o dedo, né? Então, mas a educação é isso. A educação é essa aquisição de conhecimento, é esse processo de formação de caráter, de conceitos. Ela pressupõe mediação, né? Sempre eu tenho alguém comigo, pode ser um ser vivo ou alguém que já se foi, mas que me ensina por meio do que deixou, dos seus livros. Então, a educação ela é um conceito muito amplo, né? Para a gente abordar, conversar. Aqui agora a gente está aprendendo, né? Isso aqui é um processo educativo também. Se alguém sair daqui um pouco melhor do que entrou. Com Né? certeza. A gente espera com isso, né? E com certeza vai ser, né, Heavy? Eu tava falando isso com o Paulo. Abordar a educação são vários pontos, né? É muito vasto, é um assunto muito legal de ser conversado e pouco conversado na igreja, né, Paulo? É verdade. Você caminha lá, por exemplo, você nasce, creche, né? Isso. Vamos dizer. Mas antes da creche, você já tem uma educação que está dentro de casa. Isso. Acho que a gente discute pouco como a educação familiar interfere nessa educação, entre aspas, secular. Porque eu defendo um pouco que não há nada de outro mundo, então tudo é desse mundo, tudo, né? Essa educação também, a gente fala, é coisa do mundo, né? Então, tá tudo dentro do mesmo mundo, né? Então, essa educação que acontece no colégio, ela é pouco discutida na igreja. A educação que acontece na faculdade, ela é pouco discutida na igreja. Ela é pouco discutida na igreja. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, trazer à igreja um pouco mais essa discussão dos conceitos que são passados aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, dentro dos ambientes universitários, acadêmicos, né? Enfim, da própria educação básica.
É, e sim, eu acredito também, falava que nós interferimos pouco na educação da família, mas eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso também, porque tem muitos pais educando mal os seus filhos, não é? Isso interfere dentro do colégio, dentro da universidade. Acaba jogando a responsabilidade da educação moral diretamente para a escola. Para a escola, exatamente. A gente, isso é outro ponto importante, porque a família espera que a escola forme o caráter do seu filho, né? Exatamente. Infelizmente. E a escola não é um ambiente para isso. Ela ajuda, tá? Mas a escola é um ambiente de basicamente onde você aprende ciência, Sim. né? Você aprende ciência e os conceitos morais também são vividos ali, mas eles são muito mais exercitados a partir do que a criança traz do seu lar, daquilo que aprendeu com seus pais, né? Os professores, eles têm a função de apresentar aquilo que está dentro do livro didático, Uhum. né? E os seus alunos aplicam aquele conhecimento à luz do que tem de base familiar, Sim. né? De moral, de ética. E está cada vez mais complicada essa formação, né? Hoje, é como eu disse, as famílias têm sentado pouco com os pais, têm sentado pouco com os seus filhos para conversar sobre conceitos básicos, sobre... a gente fala muito de ideologia de gênero, a gente fala muito sobre questões que nós temos receio que os filhos aprendam de forma equivocada nas escolas, etc. Mas aquilo que se precisa ser colocado dentro dos lares, a família terceiriza até para a própria igreja, Uhum. né? A família espera que a igreja ensine isso para os seus... Tá, aquele conceito bíblico, base de educação, ele não faliu, ele não caiu. É de pai para filho. Sim. Né? É o pai ensinando para o filho, a mãe ensinando para o filho. E isso faz toda a diferença no resto da vida do menino, porque ele vai, da menina, porque ele vai com mais firmeza, com mais certeza, poder encarar os desafios que envolvem um colégio, uma universidade, né? Sim. Minha mãe, ela é professora de história Bacana. numa escola estadual do interior do Paraná. Aham. Eu bati um papo com ela esse tempo e ela falou que ela perguntou para numa turma lá, para as turmas que ela tem, que ela dá aula, Uhum. quem que era católico e quem era evangélico. E ela falou que a maioria da turma era evangélica Uhum. e ela falou que os que eram evangélicos eram os mais terríveis, assim. Esqueça isso. A gente, infelizmente, a realidade dentro de um colégio, ela é muito... eu acho que ela traduz muito o que é a sociedade e como o crente se comporta na sociedade. Uma sala de aula, ela é um modelo social, assim, muito claro, tá? Então, é muito raro você encontrar um crente hoje que não seja um crente nominal, alguém que se posiciona. Sim. Então, você pode ter muitos evangélicos, muito crentes numa sala de aula, seja lá da educação infantil até o ensino superior, mas raros são aqueles que se posicionam. Eu trabalhei como professor durante muitos anos, professor de geografia, desde o 6º ano até o ensino médio, e eu digo que eu encontrei raríssimos alunos, por mais de 15 anos dentro da sala de aula, raríssimos alunos que se manifestavam e diziam: eu discordo, eu sou crente. E, enfim, eu sou muito frustrado em relação a isso, porque eu vejo que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles têm vergonha de manifestar a sua fé. Então, como você diz, né? A maior parte é crente evangélico. Não faz diferença nenhuma. Infelizmente, deveria fazer, tá? Mas eu disse que a sala é um modelo social. Vá para um ambiente de trabalho. Quantos evangélicos tem dentro de uma empresa X? Sim. Qual é a diferença que eles estão fazendo lá? Uhum. Infelizmente, eu acho que falta ao povo crente um pouco mais de ousadia. Como, por exemplo, eu na época da escola, eu lembro muito de debates que tinham na época de sociologia, de Aham. entrar e tal, ensino médio, oitavo ano ali, que começa a mudar um pouco. E debates sobre aborto já foram abordados, debates sobre gênero também. E você vê que as pessoas que ficavam de um lado da sala, mesmo eu, por exemplo, sabia as pessoas que eram crentes ali no colégio, Aham. né? Que iam na igreja e tal, por seguir eles Isso. nas redes sociais, você acaba descobrindo. Mas nesses pontos a pessoa ficava neutra. Fica com medo. ou ficava do Essa lado. fase da adolescência é uma fase que você busca muita aprovação, né? Então há um receio de que a opinião vire motivo de chacota, Sim. de brincadeira, tem o receio de perder a popularidade ou a amizade, e aí não paga o preço. Sim. Né? Ah,
a gente precisa pagar o preço. Eu falo isso sempre, não só o aluno, o professor, a gente precisa estar disposto a expor o que a gente entende como o correto mesmo, porque senão não faz diferença. E como pai, Heavy, você hoje é pai da... Isso, da Rebeca e do Daniel. E do Daniel. Isso. São os amores da minha vida. Então, como pai, né? Você e a Amanda, né? Aham. Como vocês você já tem essa noção do ambiente escolar? Sim. Como você tem conversado com eles, preparado eles? Porque eu acho que tem muita dúvida de pai e mãe aqui, que, pô, eu tô em dúvida em onde colocar meu filho, se eu vou pra escola Sim. pública, se eu vou pra uma escola militar, que nem o Paulo veio, ou se eu vou pra uma particular. Minha filha está fazendo cursinho cursinho, como é que é o nome do cursinho? Vou fazer uma propaganda aqui, o cursinho Garra, para passar no colégio da militar, né? O CMC, Colégio Militar de Curitiba. Esse e o CPM também. É, legal. Então ela está fazendo cursinho, ela quer seguir a carreira militar. Com os 10 aninhos dela lá já, ninguém tira isso da cabeça dela. Bem legal. Olha, nós temos nos esforçado muito em casa para ler a Bíblia com os nossos filhos. Eu acho que eles precisam ter apego à Bíblia, eles precisam escutar a gente falar de Jesus. Um ambiente muito perigoso na vida das nossas famílias é o carro, né? Porque é no carro que os filhos veem como os pais conversam, o que eles falam. Então, a gente precisa, eu e a esposa e a Amanda, nós temos assim uma consciência muito grande disso, de que nós precisamos conversar com ele sobre Jesus e apresentar Jesus a partir da Bíblia. Então, o Danielzinho, lá com 6 anos já, uma vez por dia, ele leu um capítulo por dia da Bíblia. A Rebequinha também lê muitos livros cristãos e lê a Bíblia, porque isso vai já trazendo aos dois um apego à palavra. Porque é isso que eles vão levar para o colégio. A minha filha estuda em um colégio que não é um colégio evangélico, etc., mas é um colégio cristão. O meu filho também. Ambos têm... É muito bacana porque ambos têm a noção plena de até onde eles devem ir. Então, volta e meia, a Rebeca chega em casa e fala: pai, hoje teve uma oração, eu não fiz aquela oração porque não é da minha fé. Né? Então, respeitamos todas as religiões lá em casa, etc., mas a gente quer seguir aquilo que entende como mais correto. E eles já entendem isso, o que é que a família, eles... E é lógico que tem 10 anos, tem 6 anos, eles vão seguir muito o que o pai e a mãe ensinam, evidentemente. Eles não estão numa idade ainda de ter tanta autonomia assim. Então, aos poucos, eles vão autonomamente fazendo com mais senso crítico as suas análises, e tenho certeza que permanecerão aí na fé que foram ensinados. Eu queria tecer um comentário que eu tive o privilégio de conhecer eles aqui na igreja. Legal, legal. E são muito diferentes das demais crianças. Você acha? Por exemplo, era um caça-tesouro que tinha. Tá. Aí as crianças tudo, quero doce. Aí chegaram, acho que a Duda, chegou e falou assim pra Rebeca: Rebeca, você não vai pegar o doce? Tá. Ela é muito tranquila. Não, a minha filha, ela é muito tranquila, eu aprendo muito com ela, muito inteligente. Os dois são muito inteligentes. Sim. E é a alegria do pai, né? Eu acho que nós nos realizamos muito com os filhos. Quando a gente vê o filho indo bem, quando a gente vê o filho tendo uma sacada legal, a gente, é isso aí, né? Então, sim. Muitas vezes você usa o Danielzinho na de exemplo, né? Eu aprendo muito com ele. E o Daniel, ele aprendeu a falar para mim que o filho não deve provocar a ira os pais não devem provocar a ira dos filhos, né? Ele usa um pouco fora de contexto, né? Mas quando eu começo a provocar, ele... Então, o Daniel, ele ouve um verso, ele lê alguma coisa, ele já quer aplicar. Então, eu falo muito do Daniel, mas isso não é um privilégio meu. Eu acho que quem tem filhos, e vocês podem dar o exemplo dos seus pais, inclusive, mas o ambiente familiar, ele traz muita experiência, né? E essa ingenuidade da criança, essa sinceridade da criança, ela ensina demais para nós. Então, eu aprendo muito com eles. Uma vez eu vi um colega meu falar que os melhores devocionais dele eram à frente do berço do filho dele. Então, quando eu olhava aquela criança, a gente vê o poder de Deus, a grandeza e a misericórdia de Deus, e dar a nós a graça de poder cuidar daquela criança tão frágil, tão pequena. Aprendo mesmo e é muito bom. Ter filho é muito bom, né? Então, tenho filhos. Mas é legal, Heber, porque a gente... E a gente tem filho nessa igreja aqui, hein? Que eu vou falar para você, misericórdia. Não, dá uma segurada nos filhos aí, que tem muito já, pessoal. Tem que aumentar aqui o versário. Aumentar o versário. O Renato até
falou esses dias na apresentação, o Tio quer montar a versão. Legal. Está ficando com fio aí. Então, mas eu acho que o mais interessante que o pastor falou, a gente teve 2 pontos, né? O filho sendo criado na escola e Isso, você preparar ele para a escola, né? isso, Certamente, e educando ele com a Bíblia. isso. E aí a gente pega alguns pais que tiram o pé. Não, que nem você falou, eles se abstêm. Não, meu filho tá na escola agora. Não, é assim, as famílias hoje elas são, eu tô generalizando, tá? Aham. Mas o que eu percebo, as famílias elas são muito ausentes na rotina dos seus filhos, Uhum. principalmente no que envolve a rotina escolar, inclusive, tá? Sim. Então as famílias elas são surpreendidas às vezes por questões que envolvem o comportamento dos seus filhos no colégio. Nossa, meu filho faz isso, eu nunca vi isso, meu filho não é assim em casa, etc. Então essa surpresa, ela se dá muitas vezes pela falta de acompanhamento, né? Então alguns sinais essa criança ela já deu, que estava tendo um problema de relacionamento em casa, no colégio, isso reflete no humor dela dentro de casa e por aí vai. Então essa falta de acompanhamento, tanto da parte acadêmica, porque isso acontece também, né? As famílias não sentam mais com seus filhos para Sim. estudar. Eu acho que isso é uma prática muito importante, precisa acontecer. O pai sentar para fazer a conta de matemática com a sua filha, sabe? Isso gera intimidade familiar, né? E também conversar sobre como têm sido as experiências, os relacionamentos dentro do colégio. Filho, como é que tá lá com a amizade com o fulano de tal? Uhum. Outra coisa que eu percebo muito é que, gente, não tem erro. O seu filho, ele será, tem algumas frases que falam sobre isso, mas ele será muito, né, a somatória dos 3 melhores amigos dele do colégio. Isso vai interferir em como ele se comporta. Caramba. Então, Mas não, é é mesmo. verdade. Então, quem são esses amigos? Quem são essas pessoas que o seu filho anda? A gente vê muitos alunos, muitas pessoas que têm um perfil X e mudam em questão de meses, poucos meses, o seu comportamento, sua forma de vestir, sua forma de falar, que passaram a conviver com pessoas de outra tribo, de outro nicho, né? Sim. Então isso é real. E aí o pai que não acompanha se vê surpreso, né? Poxa, meu filho agora está fazendo tal coisa. É lógico que não é uma ciência exata. A gente vai se surpreender muitas vezes. Eles têm as suas manias, às vezes, né, vão fazer coisas que nos surpreendem. Mas é muito é muito clara a forma como se comportam, a diferença, é muito clara a diferença de um aluno que tem uma família presente e de um aluno que não tem. É muito diferente, é muito diferente. Eu tava conversando com o Diego esses dias sobre a falta do pai, né? A Aham, presença paternal. A isso, gente vê que tem algumas formas de criminalidade acontecem muito das vezes por causa da falta do pai. E isso. nem é porque o pai poderia estar ali na casa, mas ele não era presente na vida do filho, né? É. E é uma diferença do meu pai, né? Meu pai, ele sempre esteve presente. Meu pai, ele sempre quis saber o que estava acontecendo e tal. Então, de certa forma, eu agradeço a Deus por causa disso. É. Mas tem casos que a gente perde, tem famílias que perdem essa Eu acho, conversa. Lucas, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, às vezes a criança não tem pai porque ela não é porque ela não, o pai tá sendo Aham, negligente. Às vezes veio de um lar em que o pai faleceu. sim, também. Às vezes veio de um lar em que o pai tem um trabalho em que ele tem que ficar muito tempo fora de casa, Aham, né? Pega um filho de um pai caminhoneiro. O pai tá ralando lá e tá, sim. tá. Então, eu acho que a família, se o pai não for negligente, se o pai estiver sendo negligente, ele precisa rever os seus conceitos ali. Isso o filho vai sentir, porque o Aham, filho vai olhar, meu pai poderia dar mais e não tá dando, Sim. né? sim. Agora, a família, de forma geral, dentro de cada especificidade, de cada jeito familiar, cada família tem uma configuração. A família, de forma geral, ela precisa atender essa criança, né? E eu, lógico, sou pastor, sou conservador, vamos dizer assim, e eu creio na família tradicional, né? Quando eu Sim, falo família, eu tô falando de pai, mãe, filhos, etc, né? Eu creio nisso. Agora, mesmo assim, nem sempre acontece. sim. Acontece de ter uma separação. Uhum, O pai e a mãe não era o cenário ideal, mas acabaram se separando. O pai
tem que fazer de tripas coração, a mãe também, para atender essa criança, para evitar os traumas possíveis que podem vir Sim. de uma separação, não é? O fato é que, vamos pensar assim, que a família, de forma geral, precisa dar muito apoio emocional para essa criança, porque se ela não der, alguém vai dar. Se ela não der, alguém vai abraçar essa criança e talvez não seja uma pessoa bacana, Sim. né? E isso vai interferir no futuro dessa criança. E realmente isso é muito verdade É. no que tange a presença dos pais, né? Por exemplo, meus pais falam que eu, antes de eu entrar no colégio, eu, por exemplo, não comia salgadinho. Eu passava, por exemplo, no antigo Big, né? E tinha aqueles prateleira de salgadinho, eu não sabia. Eu passava como se fosse um. Aí no dia que eu entrei no colégio, eu chegava assim, pai, eu quero aquele ali agora. Aí eu falou, vamos fazer um acordo. Você vai comer uma vez por mês, você vai ter direito a escolher um. Aí disso eu comecei também a falar palavrão, daí minha mãe, não, a gente nunca falou palavrão aqui em casa e você tá trazendo isso do colégio. Pare com isso. Não, o palavrão é um exemplo clássico. Sim. Cara. O palavrão, os meus filhos, assim, eu e a Amanda não somos santos. Às vezes é capaz de escapar um palavrão quando a gente dá uma topada lá na quina da mesa. Sim. Tá? Mas a gente não fala, não é o padrão. Né? E é estranho, quando alguém fala é estranho. Daqui a pouco o Danielzinho solta uma lá. Falou, Daniel, da onde isso? O fulano de tal falou. Então, é muito porque as famílias... Eu vou tocar num ponto importante. A educação das outras famílias, ela passa a interferir na minha por causa do colégio. Na minha família. Porque a educação que as famílias, as outras famílias dão para os seus filhos, ela interfere no comportamento do seu filho, que vai interferir na relação lá que o meu filho tem com ele na escola. Sim. E vai bater lá em casa. Fulano, pai, hoje o Luquinha xingou a professora. Hoje fulano de tal me empurrou. Então são comportamentos, às vezes tem a traquinagem da criança aqui, mas são comportamentos, às vezes, que entram no meu lar provenientes de um outro núcleo. Né? Então, a gente tem que estar preparado para isso também. Sim. Porque não vivemos numa bolha. Sim. Eles vão ouvir muita coisa, ok? Eles vão assistir televisão, vão ler um jornal, vão ver e ouvir muita coisa que não aprenderam dentro de casa. Sim. E eles têm que ter, desde cedo, a maturidade, tomada a devida proporção da idade que tem, né? Sim. Para saber fazer o juízo de valor. Opa, isso é estranho. Isso eu não aprendi lá em casa. Então, se é estranho, eu não posso replicar, não posso repetir. Sim. E outra, o que nem você falou, de chegar pro pai, isso aqui, o que é isso aqui? Às vezes isso, essa liberdade. Gente, outra coisa. Pelo amor de Deus, converse com seu filho. Fale de sexo com seu filho. Fale de sexo. Gente, é uma outra seara, mas é triste você ver uma menina que menstruou e a mãe nunca conversou com ela. Sim. A mãe nunca explicou o que ela tinha que fazer. Isso. E aí, como é que a menina vai ter liberdade para conversar sobre outros assuntos, sobre relação sexual, tirar suas dúvidas com a mãe que nunca abriu essa porta? Pais, né? Que o pai precisa falar com o filho lá sobre coisas que envolvem o periquitinho dele. Sim. Desde cedo. Sim. Não é? Para que daí, quando ele queira, ele tenha curiosidade, ele venha perguntar para você. E não para o coleguinha que talvez... diga, nem sempre o coleguinha vai dizer algo errado, mas fica perigoso. Sim. Fica perigoso. Pode ser que diga, e aí fica suscetível também a um professor mal intencionado, que é outra seara que a gente pode entrar aí. Às vezes não é nem mal intencionado, ele tem conceitos que divergem muito dos nossos. Exato. E que vão interferir na educação. Eu tive um professor de filosofia na faculdade. Clássico, né? Clássico. Na escola, cara, ele era muito gente boa, de verdade. Uma pessoa incrível, assim. Até hoje tenho ele nas redes sociais. Mas teve uma aula dele que ele chegou assim na aula e falou: não, hoje a gente vai adorar o Deus do Sol. Que louco. Já fumado um Ah, baseado. com certeza, não sei o que deu nele, mas não, vamos adorar o Deus do Sol, não sei o que, reverenciar, ele falou, né? Eu falei, professor, eu não vou participar da aula, porque minha religião e tal. Daí ele pegou e parou. Não, quem é mais cristão? Daí levantou uma galera as mãos, quem não vai participar da aula? Aí levantaram a mão. Não, pode sair, tá tranquilo. E ele ficou lá adorando Deus Sol, lá, bem louco na cabeça.
E aí, Você encontra gente louca mesmo. não, Tem. e com certeza você vai ver professores assim, né? Não, Às muito. vezes ele quis fazer uma aula dinâmica, beleza, E outra mas... coisa que é importante falar, gente, a escola nem sempre... Veja, eu sou muito questionado pelo comportamento dos professores. Quando você contrata um professor, você contrata ali, você vê o perfil, faz análise psicológica, o RH interfere lá, faz todo o perfil, etc. Mas eu não consigo ver tudo que esse professor tem de bagagem. Pode ser que ele me surpreenda por alguma postura. E isso nunca foi tão questionado como agora, né? Tá Né? na moda, né? Eu vivo isso às vezes. O professor falou tal coisa. Eu falo, misericórdia, não é possível. Foi lá e falou mesmo. Eu fui surpreendido por aquela fala. Aquilo não representa a postura do colégio. Não representa o que o colégio pensa. Sim. Né? Eu acho que passa a ser minha responsabilidade, num caso como esse, quando eu não ajo em situações reincidentes, quando isso já é um perfil e eu não atuei, né? Passa a ser minha responsabilidade quando eu não tomo uma postura com relação a um episódio que tenha ofendido um aluno, etc. Eu preciso agir quando eu Sim. fico sabendo. Mas nem sempre eu consigo antecipar os casos. Né? Claro. E a gente vai encontrar, os meus filhos vão encontrar muitos professores que vão... Eu falei no início que às vezes o professor não é mal intencionado. Por que eu digo isso? Porque ele realmente acredita naquilo. Ele acredita que Karl Marx vai salvar o planeta e ele vai para cima disso. Sim. E aí, dentro dos conceitos dele, ele vai falar muitas besteiras, né, para mim, para aquilo que comparado com aquilo que eu entendo que é o correto, que eu entendo que deve ser falado, que uma escola cristã deve falar. E aí a gente precisa dizer a esse professor que ele não está num ambiente em que aquilo deva ser pregado, vamos dizer assim. Outro ponto importante, uma escola é um lugar de ciência. Lógico que a gente vai estudar o comunismo, vamos estudar Claro, marxismo, claro. como um viés político, econômico, que foi pleiteado, que foi tentado, que foi pregado, não deu certo, não é? Não deu certo, e nessa perspectiva paramos aqui. Foi isso que aconteceu. Vamos pegar o viés histórico disso. Sim. Tá? Então, porque eu falo isso também porque há uma expectativa de muitos pais também de que a escola nem aborde isso. A escola erra quando aborda isso, colocando isso como verdade. Sim. Né? Mas dizer que aconteceu, eu preciso dizer para essa criança, Claro. isso aqui aconteceu, só que a gente não acredita nisso, nosso caminho é outro. Tá? Então, isso é importante. Enfim, e aí tá, isso dá pano para manga. Vamos jogar agora falar um pouco sobre o Mackenzie, né? Boa. O colégio aí que quebrou... Eu acredito que eu fui ler um pouco sobre. Legal. Quebra muitos paradigmas. Muitos paradigmas. Eu trabalho numa escola fantástica. Mackenzie, se você ouve isso aí, está numa cidade que tem colégio Mackenzie. O Mackenzie, primeiro, por sua história, robustez da sua história. Né? Eu disse que o Mackenzie existe antes da proclamação da República, de 1870. Um casal de missionários americanos, o George e a Mary Ann Chamberlain, chegaram à cidade de São Paulo, eram missionários. Lá a Mary Ann, começou uma escola de educação infantil e foi a primeira escola no Brasil, o Mackenzie, onde meninos e meninas estudaram na mesma sala. Caraca. Né? Não, eles estudavam em ambientes separados até então. E tinha escravo, Foi a filhos primeira... de famílias tradicionais. Foi a né? primeira escola no Brasil onde filhos de senhores estudaram no mesmo ambiente que filhos de escravos. Que massa. Então, foi primeiro... O Mackenzie foi o local onde teve o primeiro jogo de basquete oficial do Brasil. Foi lá no prédio 20, que fica dentro do campo de Genópolis. Né? Inclusive, quem estudou no Mackenzie também foi o Oscar Schmidt. Tem uma plaquinha com o nome dele lá. Caraca. Que massa. Pelo Mackenzie passaram muitas pessoas aí interessantes. Eu vi também que foi a primeira... o lugar que teve uma reitora mulher do Legal. Brasil. Eu não Em lembro, 1965. O Mackenzie foi o primeiro time de futebol... O primeiro jogo de futebol oficial no Brasil foi Mackenzie e Germânia. Germânia. Germânia ou Caramba. Juventus? Eu acho que foi Mackenzie e Germânia. O Mackenzie ganhou de 2-1. Estava Cara. impedido, mas... Não, brincadeira. Nem tinha impedimento. Nem tinha VAR. Não tinha O VAR VAR. não chamou. Mas primeiro, então, o Mackenzie ele é um ambiente assim, um ambiente acolhedor, é um ambiente em que até hoje recentemente, é interessante que eu li tanta besteira sobre isso, até me chateou. Recentemente o apresentador de televisão,
o Rodrigo Faro. Aham. Ele comentou que Ah, eu vi. a filha dele, ele gosta de que a filha dele estude no Mackenzie, estuda lá no Mackenzie Tamboré, em Alphaville, porque é um ambiente onde, dentro da mesma sala, você tem o filho da empregada, o filho do funcionário e o filho do empresário. Uhum. E aí essa fala repercutiu, Sim. etc. E aí muitos comentários, kkkk, filho da empregada pagando mensalidade de R$ 4.000, Aham. e por aí vai. Quem fala isso não sabe a história do Mackenzie. Não. O Mackenzie, ele é uma instituição filantrópica e por isso muitos alunos dentro das salas de aula, eu não quero citar aqui a porcentagem para não errar, Uhum. mas eu vou citar assim um número próximo, tá? Eu vou dizer que mais de 40% desses alunos que estão dentro da sala de aula, eles têm bolsa de estudo. Caraca, Caramba. Bolsa é de um número grande. estudo, porque ou é uma bolsa, benefício, porque o filho do funcionário não paga, de fato, o Aham. filho do empresário está estudando com o filho do funcionário, ou é uma bolsa filantropia, porque não tem condição nenhuma de pagar, então é 100% subsidiado, Aham. e esse aluno estuda lá, e ao mesmo tempo tem o filho do empresário mesmo, tem o filho do Sim. jogador de futebol, Sim. que está lá estudando na mesma sala. Então, esse ambiente diverso, o negro, o coreano, tem muito coreano lá, é bacana, o árabe, o judeu, tem muito judeu, todos na mesma sala. Caramba, que Isso é legal. incrível, isso é Sim. incrível. O ambiente bastante diverso culturalmente, que traz uma riqueza de aprendizado, Nossa, com de certeza. interação muito legal. Então, o Mackenzie é essa instituição que respeita essa vocação, então, que remonta lá do século XIX até hoje. E recentemente, Evi, você foi com um grupo de alunos pros States, né? Isso é um programa de intercâmbio de verão que acontece para os Estados Unidos, mas Aham. também para a Europa, para a Inglaterra, onde os alunos passam um mês lá, numa imersão, Aham. aprendendo inglês e também no contraturno conhecendo os pontos turísticos, o intercâmbio cultural Que também. legal. É Olha, muito, muito bacana. isso é legal. Bom, então assim, o Mackenzie, hoje eu trabalho numa instituição que não é pequena, só o ensino médio do Mackenzie ali em Higienópolis tem mais de 1.000 alunos. Caramba. A escola toda hoje gira em torno de 2.700 alunos. Aham. Mas não é a maior ainda, a maior é de Tamboré, de Alphaville, que tem Aham. 3.000 e poucos alunos. Aí, mais os tantos outros colégios espalhados pelo Brasil. Temos um sistema de ensino muito bacana, interessante É falar isso isso, que. porque esses professores, eu quero falar um pouco sobre essa confessionalidade do Mackenzie. Tá. Esses professores, boa parte deles cristãos, os que não são, respeitam a instituição, Sim. eles trabalham com material didático cristão, que dá um norte para eles. Que Então, o legal. material didático ele interfere muito, porque às vezes o professor não tem toda a bagagem e tal, Com mas ele certeza. segue ali o rumo do material e garante aquilo que a escola tem como expectativa, né? E Uhum. qual tem sido teus desafios maiores Os lá? maiores desafios hoje. Gente, os maiores desafios, eles são ligados à educação. Uhum. É a educação, é a forma como esse aluno chega para nós. É a forma como o aluno tem sido ensinado nos seus lares. Hoje há um desafio muito grande que é o respeito à autoridade. Aham. Hoje o aluno, infelizmente, ele respeita muito pouco a figura do professor. Eu vivia numa época, eu tenho 42 anos, mas eu era, ver se eu tenho 42 anos, há 27 anos atrás, quando eu estava numa sala de aula no ensino médio, Aham. tô certo ou não? 27, 37, 27. aí ó, tá bem? Tá certo? Ah, Eu frequentei as aulas de matemática. Há 27 anos atrás, gente, aí se eu falasse alguma coisa na sala de aula, aí se eu falar, conversa, assim, era raro. Era raro. Tanto que eu quis ser professor por causa de um episódio que eu estava conversando em sala de aula, eu estudava no Divina Providência, hoje não existe mais, era ali no Largo da Ordem. Aham. E eu estava conversando muito, e o professor, você está conversando? Então vem aqui na frente da aula, já que você já sabe tudo. Eu não sabia tudo, mas sabia aquela matéria ali, né? Aquela temática ali. Eu Ah, fui lá e tal, e eu me apaixonei, não quis mais sair dali, né? que legal. Falei, eu vou ser professor. Daí acabei não indo para matemática, fui para geografia. Mas o professor logo me chamou a atenção, era algo que você ia para direção. Hoje, gente, a gente mantém a disciplina, mas vou dizer a duras penas. Sim. Porque o pai hoje, ele é um indignado se eu chamo a atenção do filho dele. é. Isso é uma Hoje adulação, a né? escola parece que ela tem que começar a educar o O pai, pai. né? Aham. Porque o empoderamento social
tudo se judicializa, né? Sim. Tudo eu vou, Sim. vai pra justiça, eu vou processar você. Isso tá dentro da escola. Minha mãe, ela tem uma dinâmica lá no colégio que é sempre os piores alunos que chamam a mãe, né? Sempre assim. Sim. Aí ela fala assim: Você acha que tá duvidando da forma que eu tô trabalhando na sala? Então vem assistir aula junto com É, teu filho pra você ver como que ele é. Aí ela falou que ela teve casos de pais que foram e a criança ficava daí, a sua entendeu? mãe dá aula em escola pública ou particular? Pública. É um pouquinho mais. É. Não é tão mais fácil o trato com o pai, mas é um pouco mais. Aham. Na escola particular, o empoderamento é um pouco maior das famílias, porque Financeiro, né? ele tem direito, ele está pagando, tal, Claro, como tem direito também da escola pública, né? com certeza. De questionar. Eu não digo que o pai não deva questionar, tem que questionar mesmo, mas tem que saber o limite. Sim, Tem que saber que a escola que ele matriculou o filho dele, tem protocolos, ele precisa confiar nesses protocolos e que nem sempre a expectativa dele vai ser atendida. Tanto na parte disciplinar, porque às vezes eu vou ter que suspendê-lo mesmo, por sim, mais que o pai duvide de que tenha acontecido, a testemunha, foi feita a averiguação, o fato ocorreu, eu preciso suspendê-lo, sim, eu preciso chamá-lo para um baixo desempenho acadêmico do seu filho, ele precisa ajudar esse filho a estudar. Então, eu acho que vou voltar à pergunta. O desafio hoje é fazer melhorar essa relação família-escola, ah, aluno, pai, mãe, família-escola. Isso, aham, isso precisa acontecer. não entendi. Aí, Rever, a gente, entrando nesse contexto de você ir trazendo o aluno, né, que você comentou, o pai precisa estar junto com o aluno, beleza. Aí o aluno vai crescendo, chega no ensino médio, ele tá indo bem. Aí, como a gente falou, a gente tem as influências. Tá. No ensino médio, eu acho que é o que mais pega, né? A influência de Isso, querer, todo isso, mundo quer ter um grupo já definido para onde isso, vai. isso. E aí o que acontece? A gente acaba tendo aquele, o que que eu vou fazer? Se eu vou seguir esse cara aqui que não quer ser nada, ou se eu vou seguir aquele ali que não quer ser alguém na vida, ou se eu vou querer ser o que eu quero ser, né? Lucas tocou num ponto fundamental. Tanto que os colégios hoje, eles começaram a incluir no seu currículo, na sua grade, a gente chama de grade, alguns questionam, é grade, é prisão, isso que não, a forma Aham, de falar ali as matérias que nós temos é a matéria de projeto de vida. Isso foi até uma orientação do Ministério da Educação, a nova base comum curricular, a aham, NBC, a BNCC, ela foi homologada em 2017, enfim, há uma série de questionamentos. Até hoje ainda a gente questiona, ou está sendo questionado, questionado. etc. O fato é o seguinte, a BNCC traz para nós uma perspectiva de projeto de vida agora incluído no currículo do aluno. Por que isso é tão importante? Porque uma pessoa, um aluno que tem um projeto de vida, ele está menos suscetível a essas Dúvidas, né? Aham, divagações que Turbulências. envolvem inclusive o comportamento dele. entendi. Ele sabe onde ele quer chegar. Aham, Então, muitos desses alunos que se perdem, vão para a droga, ele se envolve num grupo de amigos que não querem nada com nada, é porque ele nunca teve um propósito. sim. E ele achou ali agora um lugar onde ele tem um propósito. Ou as pessoas acham que ele foi abraçado por um grupo que deu um sentido para ele, Aham, deu um sentido para a vida dele. Agora eu tenho um sentido. Por mais que a gente questione que sentido é esse. sim. Então, quando o aluno já vem, se ele tem um sentido, se ele tem um propósito, se ele sabe onde ele quer chegar, é muito raro um aluno desse se perder no meio do caminho. Porque tudo que é apresentado, oferecido a ele, e que fuja do propósito que ele já tinha, ele vai dizer não. Aham, Vai ser mais fácil ele dizer não, pelo menos. Então, acho que falta isso. Pergunte a um jovem de 15 anos hoje qual é o propósito dele. Muitos deles vão ter dificuldade em responder. sim, Né? Você não precisa saber tudo, mas você precisa ter um norte, né? exato. Precisa ter, sei lá, é bom que tenha, né? Porque a gente está também numa constante, o constante desafio de saber onde eu quero chegar. Exato. Ah, eu A digo gente por pode mim. mudar de ideia também, enfim, Sim, eu mas digo por mim mesmo, Evi. Eu passei quase, na verdade, um ano eu perdi na faculdade, achando que eu ia fazer aquele curso, e aquele curso não era o que eu queria. não é perdido, Lucas. Não é perdido. Também, né? É Eu fiz 6 meses de administração, Aham, eu fiz 6 meses de economia,
Que mais? Os de graduação foram Aham. mais essas duas. Eu não acredito que eu tenha perdido. Foi mais, sabe aquela história do Thomas Edison, quando ele vai inventar a lâmpada e ele Sim, tem mais de Aham. 1000 invenções patenteadas, Thomas sim, Edison, né? E quando ele vai inventar a lâmpada, ele erra mais de 1000 vezes. E ele não diz que ele errou, ele fala assim, eu sei outras 1000 formas de não fazer a lâmpada. sim. Né? Então, não é que eu errei, eu sei como não fazer outras. Faz parte do Sim, processo e Tá? lá na Então frente você, vai fazer sentido. exato, interessante, você, interessante. você vai estar crescendo, é bagagem que você tem. Outra coisa, com 15 anos hoje, famílias que estão, perdão, pessoas que estão cada vez mais infantilizadas, Sim, né? Com 10 anos, gente, eu pegava ônibus sozinho, aham, né? Ia para a escola sozinho, de bicicleta, depois em outra escola, andava 5 quilômetros de bicicleta. Eu não consigo imaginar a hipótese da minha filha de 10 anos pegar um Sim. ônibus sozinho para a escola. sim, Então, com 10 anos, eu estava fazendo coisas que meu filho não faz hoje. E isso me trouxe maturidade, tá? uhum, Um pouco mais cedo. sim, Os jovens hoje estão amadurecendo mais tarde, tanto questiona-se a questão da adolescência. Até quantos anos a adolescência? A adolescência não é uma idade. Legalmente, eu posso considerá-la até os 18 anos, quiçá aos 21. Agora, aham, a adolescência é um estado de espírito. Você pode ter uma pessoa com 30 anos adolescente, né? sim, Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa maturidade que você vai adquirindo nos processos, frustrações que você passa, elas te ajudam a tomar a decisão mais acertada para frente. interessantíssimo. É vida, a vida Sim, acontece com os erros e com os acertos também, com certeza. né? Não, muito interessante. Então, enfim, é isso. Então, Heavy, a gente tava, também falou em outro ponto que eu acho que é interessante a gente entrar, pra galera que tá ouvindo também, lá no começo a gente falou sobre os pais largarem tanto na escola quanto na igreja. Uhum. E a gente tem um problema também nisso, de deixar, o pastor ou o líder de jovem, UPA, tem que cuidar do meu filho, de É, ensinar ele isso aí. e tudo mais, mas a gente sabe que tem que ter em casa também o cuidado, porque É às isso aí. vezes, ou que nem você falou, de você ler com seus filhos a Bíblia. Pô, isso é diferente demais O hoje pai em não quer nem dia. levar para a igreja. Exato, Não quer, se for para baladinha à noite, é capaz de levar, bem provável. né? Mas não quer nem levar para a igreja. E aí depois briga não, né? Mas vem cobrar a igreja porque meu filho não quer ir para a igreja, ou meu filho não. A igreja precisa fazer alguma coisa, meu filho está se perdendo, Exato. né? Então, isso tem mesmo. É, eu acho que a igreja tem duas coisas aí importantes. Primeiro, a importância que a igreja dá a essa faixa etária. Aham. Agora, eu vou falar de adolescentes e de crianças. Pergunto, por que que sempre. Aqui na igreja até eu não vejo isso. Vou puxar um pouco o saco aí do reverendo Levi. Mas é sempre o seminarista que cuida do jovem, do adolescente, Sim, ou, do, ou da criança, né? sim. O seminarista, ok, tem o seu valor, mas ele está aprendendo. Aham. Por que a gente não coloca alguém que já aprendeu? Por que a gente não coloca alguém que já está cascudo lá e vai errar menos, Sim, né? Porque parece que essa faixa, não, ali, deixa, é criança, é adolescente, não tem tanta importância. Eu isso. brigava muito porque, assim, era a UPA precisava, muitos anos trabalhei com UPA, né, com Aham. a União Presbiteriana de Adolescentes, para quem não sabe. A gente precisava de verba, né? Era uma luta para conseguir a verba. Agora, a SAF ia lá pedir, tinha verba. A Tem isso. UPH ia pedir, tinha verba. Mas a UPA, veja, a UPA, os adolescentes se viram lá, veja, estão inventando moda, né? Eu digo que a nossa realidade, gente, ela é um pouco diferente. O conselho da nossa igreja, o presbítero Rocha está aqui, ele sempre ajudou a gente. Nossa, demais. Não, Não só a gente fazendo olhar aqui média. essa estrutura aqui, Não, né? Sim, não estou fazendo média. A Silva tem um Sim. contexto um pouco diferente. Mas a realidade aí para fora, é totalmente né? Parece que assim, são menos importantes. São nada. É ali que você está. Eu lembro uma vez que eu vi uma reportagem, eu acho que era da revista Eclésia. Era um número absurdo, era assim, 80% das conversões aconteciam até os 15 anos de idade. 80, viu? Eu tô chutando, eu Sim, posso estar errado, sim, mas era alto. sim. Uhum. Procure isso depois aí. 80%, 90%, sei lá, muito, mas é lá em cima das conversões das pessoas crentes aconteceram até os 15 anos de idade. Porque é quando a cabeça está formando conceito, depois já fica muito senhor de si, já não quer mais saber de religião, entre aspas. Sim. Então, volto lá. Eu acho que a importância que, inclusive, a própria família dá a essa fase da vida
poxa, meu filho, ele precisa estar na igreja. Ele Exatamente. precisa se acostumar, porque são essas lembranças, essas experiências. Tá? Hoje eu estava pensando nisso, pensando no Daniel, quais serão os amigos do Daniel quando o Daniel tiver 15 anos? O que ele vai Aham. trazer aqui em casa? Eu fiquei pensando no Palavra da Vida, as minhas boas amizades vieram de lá, eu me converti com 15 anos. Aham. Então foi ali que os bons amigos eu fiz. Então eu fiquei pensando, eu preciso levar ele lá. Eu preciso, sabe, porque onde o seu filho está vai influenciar demais as amizades que ele vai ter. E tal. Então traga para a igreja. Sim, Pai e mãe tem mais que trazer, dá o exemplo mesmo. Ah, e se sacrificar, porque é sacrifício. Às vezes sim. vai ter que sair mais tarde de casa, mais cedo de casa. A galera aqui conhece muito meus pais, né? Meus pais, a gente morava em Araucária e a gente vinha lá de Araucária até aqui na Silva Jardim, às vezes com um fusquinha, como meu pai tinha na época. E era o empenho de colocar a gente num lugar, o que você falou que a Silva dá, né? Que é um cuidado com a Cuidado com UPA e com Lucas, a UCP. quantos pais não desejariam poder levar os seus filhos à igreja? Sim, Quantos pais não trocariam tudo para dizer, vou levar meu filho para a igreja? Então valorize, se teu filho quer ir para a igreja, leva ele. sim. E a gente tem esse problema hoje, que eu tava conversando com toda a OMP, né? Que a gente tá num processo de reformulação da OMP. Porque Aham. a gente tem os jovens casais que vão Sim, ficar lá e a gente vai ficar com os jovens solteiros agora. legal. Galera nova. Então, a gente conversou sobre isso, como que a gente vai se fortalecer. E é criando um vínculo. E Isso. para isso, hoje a gente é OMP, a gente consegue ter, eu vou, eu consigo ir. Mas e a UPA? A gente tem essa preocupação com eles, né? Uhum. Então, aos poucos, a gente está conseguindo trazer esses adolescentes, mesmo a gente às vezes gastando com eles, né? Tipo, não, vem que Isso, tem que Sim. a gente investir. traz, Tem que... Nossa, porque. gente, eu tinha tive alguns carros aí, mas eu lembro bem do Fox vermelho que eu tinha. Gente, aquele Fox vermelho cabia 85 pessoas dentro. Cara, se tivesse algum recorde aí, a polícia que me perdoa aí, Odemar, que eu levava de adolescente, subia e descia. E era assim, deixava um aqui no Santa Quitéria e Aham. o outro lá perto do autódromo. Nossa Nossa Eu lembro, senhora. era o Fabrício Piu Piu, não era perto do autódromo, mas Aham. era lá na Vila das Torres, cara. Vou dizer assim, perto Nossa, cara. do churrascaria que tinha lá, do Pertucci lá. Quem Aham. conhece um pouco, é longe. Caraca. Então, rodava. E valia a pena, valia a pena. Eu faria tudo de novo. Sim. Era muito bom, me senti usado por Deus, sabe? É um impacto que você tá sendo usado por Deus, está impactando a vida de É, uma pessoa, que por mais que a gente falou aqui, não, vai ter a idade ali que ele vai balançar, que ele vai conhecer o mundo, que eu falo que é a faculdade, né? Na faculdade você conhece o mundo é. mesmo como Só ele que é, tá Não, cada vez e tem que mais se cedo, posicionar, né? tá tem que se mais posicionar. cedo. A faculdade, você tem que chegar já nos primeiros dias, já as pessoas já têm que saber que você é crente mesmo, porque fica mais fácil. Não é que vai ser fácil, mas fica um pouco mais. Sim. Eu lembro uma faculdade, uma vez a menina perguntou se eu era gay. Você é gay? Eu falei, não, porque, porque as meninas não sei o quê, daí você não quer e tal. Eu falei, não, na época eu acho que eu namorava e tal, e eu não ia trair, não ia, né? E então, essa era o conceito de fidelidade que estava sendo questionado ali, né? Sim. Então, às vezes você até pode passar por uma situação como essa, né? O fato é que se posicionar ali fez toda a diferença. Me ajudou Sim. nos Aham. episódios futuros a nem passar mais por tanta tentação, né? Sim. Então, basicamente é isso. A gente tem que trazer os filhos, né? Principalmente os Tem que pais. trazer os filhos. Pais, tragam seus filhos à church, Sim. à igreja. E outra, você que não tem filho, mas tem dinheiro, ajude aí o pessoal a pagar acampamento, né? Enquanto Nem jovem, fale. adolescente quer ir para o acampamento, Então, não tem dinheiro. Eu lembro da Dona Maria Lina. Dona Dona Maria. Maria Lina, o que ela pagou de acampamento de jovem. Dona Maria Lina tinha muitos filhos aqui na igreja, apesar de não ter filhos, salvo engano, acho que não tem filhos biológicos, mas o que ela pagava de inscrição de acampamento era incrível. E é muito legal, tem mais gente que faz isso aqui na Sim. igreja. Eu me converti no acampamento, me E é converti o no melhor momento. acampamento e mudou minha vida. Jesus mudou minha vida na última quinta-feira de janeiro de 1997. Aí. Quando eu estava no culto da fogueira e eu disse, Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir. Então, mudou minha vida. Tô aqui hoje porque um dia alguém investiu em mim. E amanhã
detalhe, a gente tá falando de adolescente, amanhã o pastor vai estar no Reupa, né, É Heavy? amanhã. Para quem estiver ouvindo esse Ah, não, podcast já aí, foi. né? Já foi. O amanhã, que dia que é o amanhã? Amanhã é sábado. Amanhã de manhã vou fazer um café para nós dois. Cafezinho Aí, aqui já, ó. Opa! Demorando para eu cantar. não, mas Reupa. É um encontro de adolescentes, o Reupa Sul aqui, né? passou. Então, legal. Não, vai ser massa, né? É o fruto, né? É o É o fruto. fruto. A gente Não, você fala. sabe que eu lembro uma vez quando veio pregar aqui na igreja um pastor da Nacional, né? Falei, Aham. nossa, e achava assim, nossa, olha, um dia eu vou querer ser igual, tal. Aham. Então, poder pregar nesses lugares hoje é uma realização de um E sonho. não é a primeira vez, tem pregado bastante, né? Eu Upa. passei o bastão, sabe? Porque Aham. eu não consigo mais viajar tanto. Eu falo pro Sim. reverendo Ezra, hoje secretário nacional Sim. de UPA, Aham. né? O que acontece? Não dá, eu toda semana vou para São Paulo, moro em Curitiba, sou diretor do Colégio Mackenzie de São Paulo e toda semana eu vou para lá, né? Dia de semana, final de semana aqui. E aí eu não consigo mais ficar tanto, ter feriado, final de Sim. semana eu tenho que estar em Curitiba, né? Sim, E tem gente boa aí também, quem tava lá, o Diego O tava lá, Diego tá tá lá. lá. o Lucas da Igreja de Tarobó Lucas tava tá lá. fazendo um bom A trabalho. geração que tá vindo aí tá me colocando no bolso aí Ah, também. Ô, tá louco, massa, é. tá massa. Tá Tem o vendo? Hector também da Central, né? O Hector Os mandando caras são ver. muito bons. Os caras A são gente muito bons. tem. Não, tá massa. E a gente agradece a Deus, né? Por Sim. tanto É. cuidado. E eu acho que é o legal, que nem eu vi os vídeos lá, tava vendo outra live com o Diego lá. O tanto de adolescente. E detalhe, Heavy, do Rio Grande do Sul. Que massa. Rio Grande do Sul é o maior estado Precisando, que mandou Sim. Bem adolescente. legal. E isso é fantástico. Isso é fantástico. E saber que os pais dessas pessoas Isso. Estão dando lá, né? Estão investindo. estão investindo. Estão investindo Melhor bem. dinheiro investido, com Sim, certeza. é benção demais. É aquela palavra, aquela frase clássica, ó, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso. Por exemplo, minha mãe, ela nunca me obrigava a ir pra igreja. Ela só falava assim, eu tava dormindo lá, né? Ela falava, ó, eu vou pra igreja, você vai? Eu falei, daí eu pensava assim. E minha mãe fechava a porta, brava assim. Aí eu, putz, acho que eu vou, né? Melhor eu ir, né? Aí ele levantava. Não, e às vezes a gente sabe? vai sem querer ir mesmo. Sim, Gente, sério, você acha que eu venho à igreja toda vez venho muito? Nossa, quero muito ir. Não, tem dia que eu venho na igreja do Senhor, é compromisso. sim, É compromisso. A minha carne quer ficar em casa deitado, mas eu preciso. Não E é? Tem dias e dias, gente. sim, A fé, a prática da fé, o exercício do que a gente crê, ele é exercício. E outra, a minha natureza não quer, nunca. A minha Sim. natureza quer sempre o contrário. sim. E eu tenho que lutar contra ela. Então tem dias lá, adolescente, né? Tem dia que você vai sem querer mesmo. Tem dia que você vai arrastado, tem outro que você vai cantando e glorificando. Né? E naquele dia que você vem arrastado, você vem aqui e ainda ouve uma palavra maravilhosa. E é isso que é o massa. Acho que é o melhor dia quando você não quer Isso é vir. verdade. E a Você é pregação. surpreendido. Nossa, aí você toma um tapão na cara de Deus, né? Meu É Deus. demais. demais. Aliás, a última pregação do Heavy sobre Josué falou bastante no meu Josué. coração. José. José, isso, José. É. Bateu muito Foi. comigo algumas crises. Não, e eu vou falar para você, as duas últimas, uma foi de José, amanhã eu vou falar lá no Reupa também sobre Davi. Foram duas pregações que eu passei assim a semana pensando nos personagens, assim, dizendo, Aham. pô, esse cara, sou fã. Sou fã de José, sou fã de Davi, porque o que sofreram, o que viveram. Nossa. Então, legal, isso tudo é aprendizado, lendo, aprendendo, e a gente vai. Hoje eu sou um pouco mais Davi, um pouco mais José, Aham. porque aprendi sobre eles. Sim. E aí entra um detalhe, Heavy, que eu acho que é interessante falar, que no ensino da igreja, né? Isso. O quanto a escola bíblica dominical é fundamental. muito É importante. muito legal. E tem Mas- se perdido. E tem Isso. se perdido. Um adendo, claro, a Silva, hoje o pastor Levi tem um cuidado muito especial com a A gente EBD. tá falando da Silva, parece que a gente Tá puxando mas ó, sardinha. vou falar a verdade pra você. Escola Bíblica da Silva, Não fantástico tem, também. Nossa. tem melhor. Fantástico. É muito Diversos massa. professores, lotadaça sempre. Lotadaça sempre. Então, Engraçado que aqui, de manhã, casa cheia, né? casa cheia, à noite, Aí- um pouco À tira noite folga, né? Um pouco é. tira folga. Aham. Mas o pessoal aqui tem um Na foco escola em bíblica é bem EBD. legal. E é na escola bíblica que você tem a oportunidade de questionar, né? Tirar as dúvidas. Porque você não vai interromper o sermão ali. Não Sim. entendi aí, pastor. Mas a escola bíblica, se bem que eu já fui interrompido aqui. Ah, Eu já é. vi muitas aventuras. Aquele É verdade. argentino, Você lembra? Cara, foi incrível. Esse dia Pra foi quem não assim, sabe, eu tava caraca. pregando aqui, entrou o hermano. O Eu hermano. sou
Jorge. Eu sou Jorge. E aí começou. Não, já vivi cada um. Um dia vamos fazer um podcast só de causos. Nossa, Bora, bora. Caramba. Chama causos pastorais e causos de sala de aula também. Eu já vivi cada. A gente já chama. Cara, já vivi o aluno que fez cocô na sala de aula. Caraca! Não sei por aí. Caraca! Essa é. Acontece muito de visitar, por exemplo, o aluno, depois de muito tempo, ele ir lá e. Cara, é muito legal ir lá e vai lá no colégio, né? Encontra o aluno. Eles não vão muito ao colégio, mas assim, procuram nas redes sociais, né? Professor, hoje sou formado em geografia. Cara, eu tenho um privilégio, eu dei aula. Eu tinha um aluno que ele é incrível, chama Tito. Ele é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O cara crentaço, o cara. E assim, sensacional, inteligentíssimo. Se não era o melhor, era o segundo melhor do ensino médio. E ele virou professor de geografia. Caraca, que massa. Cara, sensacional. Que massa. Sensacional. Ele entrou em direito e tal, daí ele entrou em contato comigo. Olha, queria conversar contigo, porque eu tô querendo largar direito, quero ser professor de geografia. Eu falei, Tito do céu, duas coisas. Você é louco, cara. 2, venha porque estão precisando. Sim. Porque a gente precisa de bons professores. Por que o povo não quer ser professor hoje? Porque tem a ideia de que paga mal. Sim. Né? Bom, como qualquer profissão, você vai ter o enfermeiro que ganha bem e o enfermeiro que ganha mal. Claro. Você vai ter o professor que ganha bem e o professor que ganha mal. O médico, hoje, esses dias perguntei para Amanda quanto tá ganhando um médico hoje que sai aí formado e tal. Ela falou, Ricardo, entre 4 e 10 mil reais. Bom, pega uma outra profissão aí, você vai ganhar bem mais do que isso. Lógico, tem mais perspectivas, né? Com o tempo, você faz muito plantão, vira lá faz muito procedimento estético. Sim. Enfim, cada profissão pode te dar um diferencial com o tempo e de acordo com o teu desempenho. Sim. Né? Então, o professor também. Sim. Tá? Então, hoje um professor de uma escola particular aqui do Curitiba não tá ganhando mal, né? Tá ganhando o suficiente para manter ali, junto com a da esposa, etc. Sim. Então, há perspectivas salariais interessantes, você tem professores. Eu estava falando, por que o professor não quer, o adolescente não quer ser professor? Porque os alunos estão complicados, é muito difícil você ficar na frente da sala de aula. Verdade, não posso negar. Mas também existem N contextos. Claro. Né? Talvez isso não seja um problema para você domina isso, você consegue conduzir bem um grupo, a turma, leva jeito com adolescente, com criança. E a gente precisa de gente boa dando aula. Sim, eu vi uma reportagem de uma professora, isso foi na internet, ela falando, pô, gente, eu queria me aposentar. Mas eu não posso me aposentar, porque não tem gente adequada ainda. Gente, olha só, eu preciso fazer um parênteses aqui. Lógico que eu tô. Talvez alguém diga lá, tá falando lá o cara que dá aula num colégio particular, não sei da onde. Gente, existem realidades duríssimas, interior do Brasil, interior do interior. Sim. Existem realidades duríssimas, de gente que tá ganhando lá para dar 20 horas aulas, R$ 1.500, tá padecendo. É verdade, isso precisa melhorar. O que eu quero dizer é que há possibilidade dentro da docência de você trabalhar e ganhar dignamente. Isso há possibilidade. Não pode ser esse um fator que vai já fechar as portas para você. Sim. Tá? Caso você tenha interesse. Poxa, eu lembro da minha mãe que ela acordava às 5 da manhã, ia pra escola e voltava de noite. Ela falava que ela tinha mais contatos com os alunos do que com os filhos em casa. Eu já vivi isso, é difícil. Esses 3 períodos aí é difícil. Muito comum. E, enfim, é vocação, né? Você tem que ter. É verdade. Né? O não vocacionado sofre mais. O vocacionado sofre também. Sim. Mas o não sofre mais. O último episódio a gente falou sobre chamado e bateu muito nesse ponto, né? Da galera que, na verdade, já recebeu o que Deus quer pra ela, né? Já deu a vocação pra essa pessoa, mas a pessoa ainda não quis pegar aquilo e construir, né? De pegar aquilo, não, vamos então, Deus, eu vou caminhar, vou tentar, formalizar essa construção e vamos ver no que dá, né? Sim. A gente pega muito hoje em dia é um problema até da igreja, né, Heavy? Dessa forma de educação, de o cara crescer na igreja
E ele às vezes achar que ele tem uma vocação, não, eu vou ser pastor, eu vou ser presbítero, só que chega lá ele Não não tem é isso, não isso, é isso. cara. É, Mas eu vou te dizer, o problema da igreja, vou dar a minha opinião aqui também. É porque as vocações hoje, elas estão surgindo muito do indivíduo. Aham, Ele quer e ele vai. A vocação pastoral, ministerial, ela é uma, uma manifestação da igreja. sim, É a igreja que olha para o indivíduo e chancela a vocação dele. E ela é orgânica, ela está acontecendo. Daqui a pouco a pessoa ela nem percebe, vamos dizer assim, e ela já está exercendo um ministério ali, ela já está exercendo até o ministério pastoral, aham, conduzindo algumas ovelhas, etc. Não reverendo, não pastor sim, oficial da igreja, mas ela já tem um trabalho de mentoria, de discipulado, e a própria igreja olha para aquele indivíduo e vê que ele tem chamado, e ela envia. sim, A igreja envia para o seminário. Hoje as pessoas têm curiosidade, elas têm, às vezes não deu certo na vida em outra área. nossa, acontece muito E isso. aí ela agora vou para a igreja, porque daí pelo menos a igreja ela vai me acolher, né? E a igreja. sim, E outra coisa que é interessante, eu vim de um contexto, eu fiz um seminário que não é seminário presbiteriano, e eu percebo uma coisa diferente. No seminário que eu fiz, a pessoa tinha uma certeza, ela tinha que sair dali e montar uma igreja. aham, Ela tinha o campo dela, ela ia abrir. Né? E eu percebo assim que no nosso contexto, infelizmente, a pessoa ela fica esperando o convite. hum, Ela está fazendo seminário esperando o convite, qual igreja vai me chamar. sim, Né? Então, o que acontece? Você tem muito pastor, bastante pastor, sem campo, sim, né? E alguns sofrendo. Né? Gente, é uma questão, eu não estou aqui, é uma seara, a igreja precisa acolher esses pastores claro, lógico, mas eu acredito que falte isso, assim, falte esse vocacionados mesmo, aquele que entendimento, né. a igreja entendeu Sim. que tinha Sim, vocação e enviou, né? E não, Heavy, como que foi esse processo de mudança da docência ali, como professor, para parte de pastoria? Foi tudo meio acontecendo meio junto, meio, veja lá, eu comecei a geografia aham, 2000 e alguma coisa, 2000, sei lá, comecei a geografia, Universidade Federal do Paraná, fiz 2 anos de geografia, entrei em teologia, fiz geografia, fiz teologia, ralei, vendi muito bombom para pagar a minha faculdade de teologia, dirigi compra, trabalhei de tudo que você possa imaginar. caraca, é. Não, de tudo não. Fazendo as duas faculdades. Fazia faculdade de Caramba! geografia e de teologia. Vendi bombom, fui motorista de Kombi, vendi tênis, vendi agasalho, trabalhava numa loja de tênis e agasalho. Eu trabalhei de vendedor de livros, trabalhava numa livraria evangélica. Caraca, Eh, Tinha que ganhar o pão de cada com dia, né? certeza. E aí, porque era outro, assim, outro contexto familiar também, né? Sim, Eu não julgo quem tem a possibilidade da família abençoar, não era o meu caso. E aí eu fui fazendo as duas juntas e eu tranquei geografia, não dava mais, porque eu assumi um trabalho lá na Vila Sandra, aham, Congregação Batista em Vila Sandra. aham, Até hoje disse agora essa igreja, foi lá que eu aprendi. Lá eu tenho muito carinho por aquele povo, aham, eu fiquei um bom tempo lá. E lá eu me tornei pastor dessa igreja, ainda não ordenado, mas de fato. Então, estava lá. E aí eu terminei teologia. Em 2004 terminei teologia e aí eu queria continuar estudando. Falei, não, vou continuar estudando. Voltei para geografia, não, voltei para geografia, não, fui para economia. economia? Fui para economia, fiz economia e administração meio que juntos. Aham, Fiz administração na FAI há uns meses, aham, fiz economia na Federal. Eu nunca me esqueço desse dia. Eu estava lá no campus do Jardim Botânico, dentro de uma aula de álgebra com cálculo linear. aham, Era um negócio assim a matéria. E aí eu estava sentado e eu estava olhando o que que eu estou fazendo aqui, cara. O que que eu estou fazendo aqui? Eu tive um momento assim, isso aqui não sou eu, não é para mim.
E eu peguei a minha mochila e fui embora no meio da aula e eu nunca mais voltei. Caraca. Eu nunca mais voltei. Só que como era federal, eu podia fazer o provar, não sei se existe ainda, mas tinha o provar, que você conseguia mudar de curso dentro da própria sim, universidade, e eu sim. voltei para geografia. Fiz equivalência das disciplinas que eu já tinha Uhum. cursado. Legal. Aí terminei geografia, por que voltar para geografia? Porque tinha mais a ver com o ministério pastoral, tinha a Sim. ver com Já, sala já de tinha aula, concluído, teologia já tinha tinha concluído. concluído. E daí eu fui caminhando como pastor e professor durante um bom tempo. Dei aula aqui no Colégio Positivo por 10 anos e no Colégio Acesso, que eu acho que nem existe o Acesso Existe. ainda, né? Existe. 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 Dei aula no Colégio Pinheiro do Paraná. Caraca. Conhece Pinheiro do Pinheiro do Paraná? Paraná é antigo, né? Dei aula no Juscelino Kubitschek, lá em São Nossa, José dos Juscelino Caramba. Pinhais. Dei aula nos colégios aí. E aí foi. Até que eu recebi o convite para ir para São Paulo para dar aula. Uhum. E depois as coisas foram acontecendo. E a gente tá falando de educação, né, Rev? E uma hora ou outra é chegar num ponto dessa mudança. Você já Isso. falou, você era da Igreja Batista Isso. e teve Essa epifania essa aí. epifania. E Você eu parou vim de pra cá, né? parou de virar Loucura, né? primo e virou irmão, né? Pode ser, Brincadeiras às parei partes, de né? batizar, né? Por Por imersão. Por imersão. imersão. Cara, você quer saber como aconteceu isso? Sim, pra galera também ouvir. Loucura, loucura. Foi Sabe? Deus, viu, cara? É? Vou contar brevemente a história. Aham. O professor faltou lá no seminário. Aham. Era o Ipirangi, o professor Ipirangi faltou esse dia. Não faltava, mas esse dia ele faltou. E aí eu tinha um colega, pastor, seminarista da IPB. Ele era seminarista dessa igreja, chamado Aham. Jonadab. Jonadab. Jonadab, eu era colega de sala dele. E ele falou assim, cara, eu tenho uma reunião agora, já que o professor faltou, para eu não ir sozinho, vai comigo? Falei, vou. A reunião era aqui nessa igreja, era a primeira reunião, era a reunião de criação de um projeto chamado Projeto Jonatas, uma ONG. Essa igreja teve uma ONG por muito tempo chamado Projeto Jonatas, é um projeto que atuava na área de educação. Aham. Como eu era envolvido com educação, tinha feito geografia e não Sim. sei o quê, estava nessa história, estava fazendo geografia e tal. Nesse dia, eles perguntaram, o povo aqui da igreja que estava aqui, Aham. se eu não aceitaria participar da votação para o conselho curador daquela ONG. Caramba. Caraca. E aí eu falei, tá, tô aqui. Aham. Participei e fui eleito para ser do conselho curador, que era quem ajudaria a criar aquela ONG, né? Começar a Legal. ONG. E aí, por causa disso, eu criei um vínculo com esse grupo que se reunia nessa igreja. Sim. Conheci à época o pastor Mário Henrique Freitas foi pastor dessa igreja. E aí, deu alguns meses, ele me fez o convite, olha, você não quer vir para essa igreja? Eu falei, bom, eu sou batista, mas não sou de berço batista, então eu Aham. não tinha muita raiz nas doutrinas Sim. batistas, né? Então ele falou, venha para cá, venha conhecer. Eu topei e eu fiquei 1 ano sentado, só assistindo. E ele me Aham. ensinando. Ó, é assim que funciona, é assim e tal. Até que ele falou, bora, topa? Eu falei, topa, é isso que eu acredito também. E, de fato, eu entendi a doutrina Aham. reformada e eu concordei, e eu bora. E aí, a partir daquele momento, passei a ser seminarista da igreja mesmo. Legal. Caramba. E O foi embora. pastor Levi, quando eu fui. Olha, Chegou o chegou a pão de fazer. Aí queijo, sim, Rev. hein? Tem que filmar aqui a assistente, pô. Valeu, Lê. Valeu, Obrigado. Deus abençoe. obrigado. Muito bom. Rev, o pastor Levi fala muito disso, porque na época que eu fui falar do meu chamado, né, e fui conversar com ele falou de você, né? Ah, Pô, o Kassab, ele falou, eu lembro muito do Kassab, porque ele chegou. A galera fala, né? Ele sabe porque a galera fala, mas ele fala. A galera me falava muito do Kassab, o cuidado que a igreja teve que ter com ele, né? E depois também, mais pra frente. Foi Eu bem. não consigo falar agora. Aham. Mas isso que é o legal, né? Dessa A igreja cuidou muito de mim. Sim, Essa igreja sempre cuidou muito bem. Seus pastores, seminaristas, muito. Eu tenho um cuidado muito grande com essa parte de delegar as funções para realmente pessoas que estão capacitadas no momento certo. Isso desde exatamente. o momento que eu Não, cheguei mas na investir igreja. também. A igreja Sim, investia muito. sim. Né? Investiu em mim, sabe? Quem eu era. Sim, Sério. Eu vim numa família que não tinha um crente. sim. Sim. Caí aqui de paraquedas, a igreja olhou para mim e resolveu investir. E é o olhar da educação bíblica, né, Isso. Rev? É o cuidado, Sabedoria, é a né? sabedoria de lá de Não, e as Salomão. pessoas que se aproximaram de mim, o próprio reverendo Mário, Sim. que Deus o tenha, não morreu, mas quero que morra, não, brincadeira. O reverendo Mário é colega, hoje a gente conversa ainda. Hoje ele é um dos CEOs, vamos dizer assim.
ele criou e faz parte da equipe diretiva da Mais, né? Dá mais, Da sim, Mais. com o legal. reverendo Mai. O Maia é Aham, uma ovelha é uma ovelha. do Mário, né? Ovelha Sim, no sentido de que faz parte hoje dessa equipe tutoriado por ele. sim. Não, Legal. sensacional. E a gente vê que na palavra, quando a gente vai para a palavra, né, Heavy, agora indo realmente um pouco mais para a palavra de Deus, a gente vê que desde o começo Deus ensina, né? Isso. Primeiro Deus dá ao homem para dar o nome aos animais, né? A gente vê que é uma forma de educar ele, de certa forma. Depois mostra ali no próprio Éden a fruta do bem e o mal, É isso aí. pro homem não comer, o homem vai lá, come. Tem um entendimento, né? Muita gente Meu acha filho que. estava lendo, ele começou a ler Gênesis agora, Aham, porque ele quer ler toda a Bíblia. Aí a gente estava lendo justamente isso aí do primeiro pecado, né? O pecado do homem. E como Deus ensinou Adão depois que ele pecou, Adão e Eva, né? A disciplina dada por Deus para que eles uhum. se consertassem. Mas é isso, então vim para IPB, não me arrependo, a igreja que me acolheu, conheci minha esposa aqui, Amanda, foi aqui nessa igreja, tive os meus filhos, fiquei aqui 10 anos, saí, voltei, agora estou aí, eu acho que pro resto da vida agora. Graças a Amém. Deus. Maravilha. Amém. E aí, Heavy? Futuro? Futuro a Deus pertence, né? Não, futuro eu não sei, eu acho que eu vou ficar mais um tempinho lá em São Paulo e a gente tem um plano de montar uma escola aqui em Curitiba também. Se Legal. Deus quiser, nós vamos Amém. conseguir. Se Deus quiser, os empresários da igreja ajudar também. Com Olha certeza, que isso maravilha. não vai. A gente monta essa igreja. Tem Quem 10 anos sabe, aí, tem 10 anos. quem sabe seja um Felipe e o Paulo aqui. Não é? Olha, Quem sabe? amém. Tem cara de empresário. Tem Tem cara, Deus não? abençoe. cara Mas de é empresário. isso. Acho que tem algo mais, Paulo? Acho que tem umas perguntas da. Você tá com o Instagram aberto aí? Vou dar uma olhada aqui. Tem umas perguntas do Instagram. A gente vai abrir uma caixinha, a galera mandou aí. Tem uma pergunta que mandaram aqui no privado pra mim. Ah, É, eu acredito que surgiu de um vídeo que eu acabei vendo esse vídeo, que teve um menino, eu não sei qual que é um famoso, no nicho dele ele é famoso, que ele falou que ele era do fundão e que ele era meio bagunceirão e tal, e ele falou que o pessoal do fundão é a turma que fica milionário, que fica rico, porque é o pessoal mais desenrolado e tal, e o pessoal da frente, que é os mais certinho, que é os mais comprometidos ali, são bons profissionais e boas pessoas para serem mandadas. falou besteira. Eu Falou besteira. discordo, Não, mas... falou besteira. Veja só, gente. Não é regra que todo mundo do fundão vai se dar mal. Claro. Não é regra que todo mundo da frente lá, do CDF, vão se dar bem. Sim. E o que é se dar mal, se dar bem? O cara pode estar lá da turma da frente, sonhando em ser funcionário mesmo do fulano de tal, trabalhar. Pronto, é o sucesso dele, ele conseguiu Claro. o objetivo que ele estava alcançando. O outro lá que estava no fundão, talvez sempre sonhou lá em ser. Então, sentar na frente ou atrás, eu até digo para você, sentar atrás é pior, viu? Prejudica, porque normalmente quem senta atrás tá querendo se esconder de alguma coisa. Exatamente. Eu tinha o caos na escola que era assim. Você é professor, você sabe. Sempre tem um aluno que fala. Onde você põe ele fala. Ele conversa com alguém. É o meu caso. assim. Então, eu era assim. E eu lembro uma vez que minha professora colocou eu de frente pra ela. Não, você Nossa. não vai ficar em lugar nenhum, você vai ficar na minha frente. Aí no meio da aula eu conversava com ela. E ela conversava comigo de boa. Então, foi muito engraçado essa parte, mas é que Cada um tem um perfil. cada um tem um perfil, tem que exatamente. Isso é respeitar. muito Sim. legal. É só não E- atrapalhar demais a aula, né? O resto deixa o professor dar aula Sim, também, porque sim, tá difícil dar sim, aula hoje em dia, né? Os caras, os alunos não ficam quietos, não. sim. Quais são as habilidades que um bom professor deve ter, um bom educador tem que ter para realmente influenciar e instigar o aluno a Tá. aprender mais? Deve ter muito mais do que eu vou falar, tá? Vou Uhum. falar algumas que eu considero importante e cada um deve ter o seu paradigma. Com certeza. Primeiro tem que ter a habilidade técnica, tem que saber o que está falando, não pode falar besteira. Tem que conhecer a disciplina, tem que conhecer a ciência e tem que estudar muito. Não precisa saber tudo, mas tem que buscar, tem que estudar. Porque tem muito professor que parou de preparar a aula, que parou de buscar, tem muita coisa acontecendo, o mundo tá girando, esse precisa se atualizar. Então, Sim. para mim, um bom profissional, um bom professor, é um professor que sabe muito da sua disciplina. Ponto 1. Segundo, tem que ter didática.
O cara tem Claro. que saber ensinar, porque não adianta Sim. saber muito e fazer todo mundo dormir, né? Só que ter didática não é ser palhaço na sala de aula também, porque normalmente o aluno ele acha bom o professor que faz mil brincadeiras, é. etc. Aí não. Nem sempre é o cara que se aprende. Você pode aprender com o cara chato. Sim. O cara pode ter didática e ser chato, Uhum. né? Então tem que tirar da cabeça do povo de que o critério de bom professor é o cara legal. O cara, se ele tiver o combo de tudo, ainda for legal, Sim. maravilha. Mas o cara pode ter uma excelente didática e não ser. Não sei bom. Não, bom ele Olha, é, mas ele não ser o legalzão. Nesse quesito, você me falava assim, ó. Ele é uma boa pessoa, mas um bom professor ele não é. Ele é um cara O resenha cara que ali é e o tal. legalzão lá. Isso Isso, aí. Mas estamos falando de entendeu? bom professor. Isso. Saber Sim. muito bem a sua ciência, ter uma boa didática, saber passar isso para os alunos e não só no sentido de transmitir, mas de troca com o aluno também, Legal. porque o aluno pode ajudar muito ali nessa dinâmica da aula. E ele ser bom caráter. E saber até onde ele pode ir. Acho que isso é importante. O professor saber até onde é o papel dele. Porque Sim. ele não pode usar a sala de aula como palanque, como um palco para as ideias dele. E tem muita gente fazendo isso e influenciando negativamente ou influenciando onde não deveria, Sim. né, a cabeça do aluno. O professor exerce um papel de poder sobre o aluno, né? O aluno ele tem o professor como uma referência e aí ele acaba muitas vezes questionando até o pai, a mãe, com base na fala de um professor. Então o professor tem que saber da seriedade do papel que ele exerce e até onde ele pode ir, até onde ele deve ir. Então, Isso. se ele conseguir unir esse combo, porque o terceiro item para mim fala da ética e do caráter dele. Claro. Depois a técnica e a sua capacidade de transmitir o que conhece. Isso entra até na escola dominical mesmo, Tudo, né? lógico, lógico. Sim. Um professor da escola dominical. Falar pro Diego parar de falar besteira lá. Brincadeira. Não É isso aí, cara. Tem outra pergunta? Muito se discute muito sobre o sistema de ensino brasileiro, que é defasado, que é muito antiquado. O que o senhor acha sobre isso? Quais possíveis pontos que poderiam ser melhorados? Olha, É que você tá num colégio, que nem você falou, que é muito respeitado. Sim. A gente Vou vê, falar né? uma coisa para vocês. Nós temos no Brasil um dos melhores ensinos, ou melhores currículos Aham, que você possa imaginar. Currículo, ok. tá? Porque aí a aplicação desse currículo, aí ela vai passar pela estrutura, que nem sempre atende, né? Você tem escolas que não tem nem lugar para sentar direito. É. Isso vai passar também pela qualidade do profissional, que Sim. nem sempre é culpa dele, não tem uma boa universidade, não tem acesso, etc. Tá? Mas tratando de currículo, nós temos um excelente currículo hoje no Brasil. O ensino do Brasil hoje, quando ele é cumprido Aham, na quantidade, nas horas e no conteúdo que é proposto, ele é muito puxado, ele é muito bom. ok. Tá? Eu tive a oportunidade agora, como vocês comentaram, de ir a Londres e ver um pouco, conhecer um pouco do como é a educação básica lá. Até a pessoa que conversava comigo, uma delas lá, falou: Nossa, o ensino do Brasil, porque eles vieram do Brasil, é muito mais puxado. Eles falaram assim. Caramba. Aham, porque a ideia lá, e aí há de se questionar um pouco, né? A ideia de se questionar um pouco se faz no Brasil, porque eu acho que a gente precisa fazer um pouco também disso. A ideia lá é que o aluno, desde cedo, ele seja explorado nas habilidades e nas competências Uhum. nos interesses dele. Uhum. Tá? Eu acho que isso a gente começa a fazer mais hoje no Brasil. Tanto que o novo currículo pressupõe isso, né? A nova BNCC pressupõe isso. Que os alunos aprendam não mais por conteúdos, mas por Aham. habilidades, por competências. Isso é muito bom. Sim. O que eu acho? Eu acho que a gente precisa investir muito, precisa investir em formação docente e precisa investir em infraestrutura. Um bom colégio, uma boa formação, interfere demais, inclusive, no ânimo desse professor, para que ele dê uma aula melhor. Interesse do aluno, quando ele tem uma estrutura boa, ele vai ter mais interesse de aprender também. Nossa, nem faz, né, Harry? Né? Eu lembro de algumas aulas de educação física que tinha, eu estudei em escola estadual, às vezes não tinha verbo. Chegava a aula de educação física, o professor só tinha bola de futebol e vôlei. A travezinha lá. A gente incentiva pouquíssimo esporte, também faz de Olimpíada. Sim. Pouquíssimo esporte. Olha, é tão verdade. massa, é tão legal. Eu fui com a minha filha gosta de correr. Aham. Aí ela foi agora numa corrida da prefeitura, no circuito da prefeitura, fiquei olhando, muito colégio
estadual, tem bons colégios estaduais também, mas Sim. alguns ali eu olhava para o aluno e falei, poxa, sabe, você vê que o aluno era bom, Sim. bom atleta, mas o tênis furado, não tinha uma alimentação ali adequada, você vê que... Eu participava do atletismo no colégio e a gente ia para os campeonatos que eram interestaduais. Tinha criança que corria descalço, enquanto eu Horrível. tava com o tênis lá Que triste, né? e a criança descalço. E as crianças, assim, de um nível. Nossa, dava um pau em todo mundo Aham. Sim. da escola particular. Aham. Só que não tinha acesso, sabe? Aham. Isso. Não, essa da minha filha tinha duas meninas, com 10 anos já tem quase 1,5 m já. Aham. 1,5 m, sei lá, mas 1,80 m. A gente tem uma menina também desse mesmo Cara, modo. tinha 10 anos, duas gêmeas. Eu falei assim, fiquei olhando pra ela, assim, nossa, que biotipo atlético, assim, Sim, pra explorar, pra tal. Mas deu dó, assim, porque eu falei que não nossa. deve ter incentivo em Claro. casa, não deve ter Sim. Nem em incentivo casa, também nem da na escola. escola. Daí se perde, A né? escola até tava incentivando ali, mas eu acho que a estrutura que essa escola tem pra Sim, oferecer. É. e aí entra muitas coisas, né? Politicamente, Mas mas. beleza, jovens? Eu preciso, daqui a pouco, minha mulher vai brigar comigo já daqui a pouco. Não, tranquilo, Rev. Só pra gente finalizar com mais as perguntas aqui do Instagram. Tem uma pergunta falando sobre os neurovigentes, né? Aqui que Neurovigentes. deixa eu ler direito pra gente não ter Você falou dos problemas. neurotípicos? Neurodivergentes. Neurodivergentes. Isso, que é Ah, as tá. pessoas que têm autismo É e um tudo desafio mais. gigante. Esse é um desafio da educação hoje. Exato. Gigante. Então, Gigante. o que ela perguntou é como podemos tornar a educação mais É inclusiva? gigante. O desafio hoje, olha, esse é um assunto que eu gostaria de ter um podcast só sobre isso. Não, mas. Se soubesse os desafios que a gente vive hoje, por quê? Porque a legislação ela está cada vez mais inclusiva. Uhum. Tá? Até conversava com a Amanda ontem, minha esposa, sobre isso, ela falando da lei do... Como é o nome do filho do Marcos Mion lá? Putz, eu É esqueci. o Rômulo... Acho que é Rômulo Não, Mion, não é? não é, esqueci o nome. Mas tem uma lei, inclusive, com o... O nome Me dele. fugiu o nome dele agora. Tá, tem uma lei com o nome dele e tal. E então, a legislação ela está acolhendo, inclusive agora em São Paulo, a nova legislação criminaliza o diretor do colégio que se recusar a recusar a matrícula de alunos neurodivergentes, civilmente e criminalmente, inclusive. Aham. Então, ok, não tem mais número de alunos mínimo por sala de aula, você pode Legal. ter muitos. Só que na prática isso é muito difícil, tá? Por quê? Porque as escolas, as escolas não estão preparadas, a Uhum. estrutura física não está adequada Uhum. e os profissionais também não estão preparados. Aí você diz Sim. assim, prepara. Só que é muito caro. É. E o Sim. governo não dá subsídio para isso. Vou te dar um exemplo. Hoje o Colégio Mackenzie tem 371 alunos neurodivergentes. É mais de 10% Sim. dos alunos que nós temos lá. Para boa parte desse, vou dizer uns 80 alunos desses, eu preciso de tutores individual. Cada tutor desse ganha na faixa de R$ 1.500. Caraca. É caro. Multiplique 1.500 por 80, você vai ver só de tutor. Aham. Mais toda a equipe, porque eu tenho mais a coordenadora, eu tenho mais quatro professoras mediadoras, depois eu tenho auxiliares de inclusão, que são mais Sim. 30 e poucos. Toda essa estrutura para atender. Bom, a minha intenção é que sejam atendidos, Claro. né? Claro, Eu não claro. tenho, eu não questiono em nada o direito que eles têm e eu quero mesmo que sejam muito bem atendidos. Sim. Mas a contrapartida ali, sustentar a escola com esse custo extra ou a mais é muito caro, Com é muito certeza. grande. Então o que eu tenho que fazer? Aumentar a matrícula a mensalidade É. total do não Complicado. perdão, do típico, né? Vou Sim. aumentar do típico para conseguir cobrir a do atípico, né? É justo? Há de se perguntar. Sim. Aumentar o preço da mensalidade do atípico, não posso. Tem que ser o mesmo valor. Claro. O governo, o governo precisa atuar, o governo não ajuda em absolutamente nada. Chega um momento que a escola não tem mais condições de pagar os seus funcionários. Sim. Porque muitas pessoas dizem, a escola está ganhando rios de dinheiro. Não está. Ela está ali pagando as suas contas. Isso que é o Mackenzie, tem uma estrutura, a própria universidade ajuda a subsidiar. Pensa numa escola de médio porte, Não tem. É. né? Que precisa Aham. ter um tutor para cada. Então é um assunto muito amplo, tá? Sim. Eu digo assim, hoje vai ter que acontecer, essa discussão vai ter que uma Vai ter hora que uma hora vir. abraçar aí mais um pouco
o âmbito político para que haja incentivo fiscal ou algo do gênero para os colégios, proporcional à quantidade de alunos atípicos que esses Sim. colégios têm, tá? Para até que o colégio possa facilitar, não digo facilitar, mas Nivelar, né? não, veja, o colégio não faz propaganda do seu trabalho com alunos Neurodivergente. neurodivergentes. É Você não vê. verdade. Por que que ele não faz? Porque ele tem receio de que ele receba Seja ainda cancelado, né? mais. É verdade. E por que que ele tem receio? Não é porque ele não quer ser acolhedor, não. É porque ele está numa situação complicada hoje para conseguir pagar suas Sim. Sim, contas, tem isso, né? é verdade. Heavy, pra gente fechar, o senhor falou sobre atualizações na parte educacional que tem sido mais inclusiva. Sobre o novo ensino médio. Uhum. Quando eu saí, estavam introduzindo. Então, no Isso. ano seguinte, seria introduzindo. Então, eu acabei não pegando, não tenho essa experiência de como que é. O que que o senhor acha? Ó, é bom, tá? É bom. Aham. Resumindo, é bom. Ele está sendo muito desafiador. Por quê? Porque ele pressupõe que, além do currículo básico, além das disciplinas tradicionais, Uhum. sejam oferecidas também trilhas de aprendizagem, sejam oferecidas componentes mais que abracem mais a vocação do aluno, a habilidade do aluno. Então, ele vai aprender matemática, química, ciência dentro de uma trilha de aprendizagem, dentro de uma trilha de mercado financeiro, ele vai aprender matemática, por exemplo. Legal. Então, as eletivas orientadas também ajudam nesse processo, formam essa grade, esse currículo. A questão é que ficou perigoso. Por quê? Porque aquilo que era para ajudar, para melhorar, quando a escola tem capacidade, seja ela pública ou privada, tem a capacidade de montar os seus laboratórios, de contar com profissionais que saibam dar aquelas trilhas ali, que entendam de mercado financeiro, que entendam de moda, que Aham. entendam de, ah, sei lá, o que que eu posso colocar aqui mais? Que entendam de jornalismo, eh, que entendam de Programação. programação, tá? Quando você tem esses profissionais para atender, bacana, mas o que começa a acontecer? Você pega esse tipo de currículo e aplique ele a uma escola do interior do estado do Ceará. Pois é. O Ceará ainda tem vamos pegar o interior aqui do estado do Paraná É, Sim mesmo, mesmo, algumas sim. cidades bem, sim. bem. Sim. O que que acontece? A escola às vezes não tem sala de aula, não tem um laboratório de química e de biologia, Sim. não tem profissionais. Então você acaba fazendo com que a escola mais abastada, a escola da capital, vamos pensar assim, consiga oferecer um ensino melhor do que aquela lá do interior. E não é isso. O que era para melhorar acabou Des- aumentando as desigualdades. Sim. Gente, esse não é o único problema e não é o grande Principal. problema, Aham. mas é um deles. Uhum. É um Sim. deles. Outro ponto importante é que, aí agora positivo, é que sim, o aluno tem mais interesse em estudar robótica, em estudar Torna programação, mais aplicável, né? mais aplicada até a própria profissão dele do que Sim. ele teria de estudar matemática pura e simples, tá? Aham. Que é necessária Com também, que não certeza. caiu, né? Ela Sim. não deixou de existir, mas uma boa parte da carga que era aplicada a algumas dessas disciplinas foi agora Foi para pra essas Mas outra. trilhas é uma grande orientadas. dificuldade essa questão de o que é passado e aplicado na sala de aula, o aluno ter aquela visão, para isso eu posso usar lá na frente para essa Eu sou, questão. eu sou assim, eu sou um entusiasta do novo ensino médio. Eu acho que agora É um bom o caminho. governo, há meses atrás, há dias atrás, ele aprovou, né, a nova carga Sim. dada ao ensino médio. Então, ele ficou um pouco mais equilibrado, devolvendo um pouco de horas para o currículo básico, Aham. até para que a escola que não conseguia oferecer tantas disciplinas diferentes assim, possa focar na grade básica, né? No currículo básico, nas disciplinas tradicionais. Uhum. Então, eu acho que ajuda. Não é a solução, Sim. tá? Eu, sinceramente, acho que não é a solução.
mas ajuda bastante. A solução ela é muito mais ampla. Precisa investir em infraestrutura nesses colégios, É. nessas escolas, em formação docente, precisa resgatar aquilo que a gente vem conversando da educação familiar. Sim, A gente precisa valorizar também, e eu acho que isso é muito importante, socialmente, aquele que estuda. sim. Né? Porque o adolescente, a criança, ela tá apaixonada pelo artista, pelo jogador de futebol, pelo youtuber hoje. Na minha época era o jogador de futebol, hoje é o youtuber, né? As Sim. crianças elas querem ser youtuber, Influencers, né? né? Mas vai estudar, vai ser um youtuber que sabe Claro. falar das coisas, né? Porque muita gente acha, não, vou ligar a câmera e pronto. É, Não, você tem que saber de muita coisa. muita coisa. Muita Tá coisa. muito na moda também aquele negócio de marketing digital e, não, eu, como um moleque de 15 anos, vai virar milionário com 20, É. larga a escola e... Quantos Meu Deus conseguiram? do céu. De Sim. cada 1 milhão que tentou, tem 2, 3 Sim. conseguiram. o resto tá tudo Exatamente. andando. A realidade é muito diferente. É muito É. diferente e isso. A internet passa mal isso, né? É. Mas é isso, Heavy. Valeu. Pô, que conversa massa. Agradeço. Um pouco da educação, né, Paulo? Porque a gente foi indo falamos pra bastante coisa aí, tá Sim. tudo bom. né, Depois vocês mas- cortam, edita bem. Não, que é isso, que tudo, tudo tudo tá tangenciou ali a Boa, vida bacana. de educação. Mas Muito bom. é muito gratificante, Heavy. Muito obrigado. Eu agradeço e espero que vocês tenham curtido também. É um privilégio poder, de alguma forma, entrar aí na sua rotina, na sua casa, no seu rádio, no seu... O pessoal nem ouve rádio, mas... Rádio. Ah, mas na eles sua colocam no internet, Bluetooth. Põe no né? Bluetooth Ah, no lá. carro. Tá bom? Na sua internet aí, muito bom. Mas é Já isso aí. firmamos um compromisso de próximos episódios. Vamos, Ó, ó, certeza. já criou de experiências e vivências de pastor e professor. certeza. Isso aí, vão contar muita história. Poxa. boa pra vocês. Neurodivergentes Histórias é legal. pastorais. É, bacana Neurodivergentes também. É legal. Trazer um pastor Davi aí que tem E os os filhos seus dele, filhos né? dele. Sim, bacana Não, mesmo. bacana Boa ideia. demais. Tá bom. E é isso, gente. Eu agradeço de novo ao pastor Kassab. Maravilha. Agradecer ao pastor Levi, de novo, ao nosso conselho da nossa igreja. A você que nos apoia, né? E, aliás, esse aqui é a primeira live que a gente vai pedir, o primeiro vídeo que a gente vai pedir isso. Você que quer ajudar o Pod Silva de alguma certa forma, dando dinheiro ou o que for, a gente vai estar... Faz o Pix. Faz o Pix. A gente vai deixar aqui embaixo o nosso e-mail, tá? Então você vai lá, entra em contato com a gente e a gente passa todas as informações para você. Se quiser apoiar o Pod Silva, a gente tá muito grato. A gente agradece demais a todos que assistiram, que Boa. ouviram. E Deus abençoe, gente. Se vemos no próximo episódio. Detalhe, tem novidades, né, Pro? Vamos ter novidades. Opa, cheio de novidades. A gente tá hein? trabalhando na segunda temporada, gente. Fiquem atentos. Patrocínio. Patrocínio. Reuniões foram feitas. Reuniões. Boa. Os bastidores aí, ó, estão quentíssimos. Estão quentíssimos. Não, tá massa demais, gente. Legal. A gente não vai colocar agora ainda. Quem sabe no próximo episódio. O último episódio vai ser com o Gabriel e com o Davi sobre ciência. Boa. Vai ser um conteúdo da hora aí. Não, Esse episódio Os era pra sair. crânios. Era pra da sair igreja. antes, mas não vai sair porque eles tiveram viagens. Quem que é que vocês vão trazer? Davi e o Gabriel, aqui da igreja. Boa. São- Tanto que a gente teve que remarcar porque os grandes gênios aqui não estão... fácil chamar Nossa, assim, tá Não, fácil, não é, não é. tá fácil. Não é fácil. Cacheal. Difícil. Mas é isso, gente. Deus abençoe. Valeu, Tamo abraço. junto, é nóis. Falou! Valeu. Falou, tchau. Muito bom.